Graça e paz, meus irmãos. É com muita alegria que eu estou aqui hoje mais uma vez, trazendo para vocês a leitura orante dos Salmos, né? Hoje nós vamos falar sobre os Salmos de número 114. E como sempre, eu quero convidar você nesse momento, onde que você vai fazer a meditação junto comigo, para separar um ambiente mais tranquilo, né? Um ambiente mais sossegado, onde você possa meditar no texto, ouvir o que o texto tem a dizer, né, e deixar o texto bíblico aplicar no seu coração a vontade de Deus. Então é muito importante a gente ter esse momento de quietude, né? A gente vive vidas corridas, cheio de afazeres, tarefas, metas, etc. Porém, quando nós estamos diante de Deus, o nosso coração precisa estar rendido. Então é fundamental a gente buscar esse momento de quietude, né? Então hoje nós vamos fazer a leitura, como eu já disse, do Salmo de número 114. O Salmo de número 114 ele é um salmo teoricamente curto, né? Também assim como o 113. Um salmo somente de 8 versos, né? E nós vamos fazer, como de costume, duas leituras, né? Para a gente poder fazer a meditação, para a gente poder refletir naquilo que o texto diz, né? Absorver aquilo por meio da ajuda do Espírito Santo, né? Para deixar o texto falar com a gente. Então, eu convido você nesse momento a fazer a leitura comigo e depois a gente reflete junto sobre o texto. Amém? Vamos lá? Salmo 114. Quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu. O Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. Que tens, ó mar, que assim foges? E tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, por que saltais como carneiros? E vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu. O Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. Que tens, ó mar, que assim foges? E tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, por que saltais como carneiros? E vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Amém.
Meus irmãos, como eu disse no salmo anterior, né, no 113, nós estamos passando por um conjunto de salmos, que é o Halel egípcio, né, que é do salmo 113 até o 118. Então esses salmos, eles vão ter basicamente a mesma motivação, os mesmos princípios, né, celebração, cânticos de louvor a Deus. Então a gente vai ver algumas coisas em comum entre eles, né? E o Salmo 114, ele é um salmo de cântico, poético e memorável. Ele é repleto de imagens poderosas que recorda a saída de Israel do Egito e a entrada na Terra Prometida. E esse salmo ele era entoado especialmente na Páscoa, né? Estamos falando da saída, né, do povo, né, do Egito, então da Páscoa. Ele era entoado especialmente na Páscoa, lembrando o grande ato redentor do Deus no Êxodo, de Deus no Êxodo. Então, o Salmo tem essa função. Então, ele traz para a gente, né, essa ideia de libertação, essa ideia de alegria, essa ideia de celebrar a vitória de um Deus todo-poderoso. E esse Salmo, basicamente, tem uma estrutura somente de são 4 pontos. O primeiro ponto é a presença de Deus na redenção do seu povo, que vai do verso 1 até o verso 2. Depois nós temos a natureza se curvando diante do Senhor. Nós vemos isso relatado no Salmo, de modo grandioso, do verso 3 até o 4. Depois nós vemos a criação reconhecendo a Deus, manifestando a sua crendo na soberania, né? Reconhecendo a autoridade de Deus. Eu acho que isso resume melhor. Reconhecendo a sua autoridade e o seu governo. Nós vemos isso do verso 5 até o verso 6. E por último, nós vemos o poder de Deus sobre a criação nos 2 últimos versos, do verso 7 até o verso 8. Então, nós vamos meditar sobre esses pontos, né? O que diz respeito ao Salmo. Então, o primeiro deles, que vai do verso 1 até o 2, né? Vamos ler aqui novamente para a gente relembrar o texto, né, para a gente poder meditar mais uma vez, sem confiar na nossa memória, né, mas confiando no texto bíblico. Diz assim, ó: quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário e Israel o seu domínio. Então Israel é chamado de Judá, representando o reino do sul, e Israel representando todo o povo. O êxodo não é apenas um livramento político, mas a constituição do povo de Deus. Judá tornou-se o seu santuário e Israel o seu domínio. A gente vê isso, né, exatamente assim no texto. Então, o que? A salvação, ela não visa apenas uma liberdade física, uma liberdade política, mas uma mudança de natureza. O culto a Deus redime um povo para habitar com ele, ou seja, Deus redime um povo para habitar com ele, né? Falei errado. Então o Senhor nos libertou para que pudéssemos cultuar a imagem do povo aprisionado no Egito. E Moisés ia constantemente perante o faraó falando, ó, liberta meu povo para que eles possam adorar a Deus lá do jeito certo, não aqui, né? Levando as suas ofertas, os seus sacrifícios, tem que ser feito desse jeito, não pode ser assim, não pode ser aqui, tem um lugar específico, tem que ser de um jeito correto, deixa a gente sair para adorar a Deus. E o faraó falava o quê? Não. Então, o que o texto está falando aqui, e o que o Salmo inteiro traz para nós, que precisa ser um motivo de reflexão, é a libertação que nós recebemos em Cristo Jesus. Deus está presente na nossa salvação, é Ele que vai até nós, é Ele que redime o seu povo. Israel estava lá preso, cativo, foi necessário que Deus fosse até eles. Então, meus irmãos, esses salmos reforçam o júbilo em nossos corações por sermos salvos. Nós precisamos ser gratos a Deus por tudo isso, pela sua salvação, pela presença de Cristo, pela oportunidade de pregarmos o Evangelho. Isso precisa ser para nós alegria, júbilo, não podemos perder isso de vista. Não podemos ter uma teologia que nos conduza a uma tristeza. Uma tristeza, na verdade, é boa quando ela me coloca em uma posição de arrependimento. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Agora, uma teologia que não celebra a vitória de Cristo não faz sentido.
Nós temos que celebrar, porque Cristo venceu. Ele não está esperando a nossa ajuda, Ele não está esperando as nossas boas obras, Ele já venceu todas as coisas. E esse salmo deixa bem clara a confiança que o povo de Israel tinha. A confiança que ele tinha, porque eles estão sendo retirados de um ambiente de cativeiro, de um ambiente de opressão, e agora levando o povo, como diz lá no verso 2, Judá se tornou o seu santuário, e Israel o seu domínio, ou seja, liberdade de culto, para podermos cultuar e adorar a Deus, liberdade, irmãos, que nós não podemos negociar de jeito nenhum. Essa liberdade e essa alegria precisa fazer parte da nossa vida, ainda que o mundo nos oprima. Nós estamos libertos em Cristo Jesus, libertos da escravidão do pecado, e essa graça nos conduz inicialmente a celebrarmos a vitória de Cristo, que precisa ser em nosso coração alvo principal, a salvação, e reconhecer essa obra maravilhosa, grandiosa, poderosa de Cristo Jesus, aplicada sobre nós pela graça. O povo de Israel tinha essa certeza e vivia desse modo, louvando a Deus na Páscoa, celebrando com cânticos, louvando a Deus. Então, para o judeu, a Páscoa é extremamente significativa, porque ela representa essa libertação, ela representa uma figura de salvação, mas que não pode ser comparada com a libertação que temos em Cristo, do jugo do pecado, que nos condenaria, que nos mandaria diretamente para o inferno, mas em Cristo Jesus nós temos alegria, nós temos salvação, nós temos motivo de celebrarmos a vitória de Cristo na cruz. Ele não foi derrotado naquela cruz, Ele venceu a cruz, Ele ressuscitou, e está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele não está mendigando as nossas atenções, não está mendigando os nossos louvores, não, de jeito nenhum. Nós é que precisamos olhar para Ele e louvá-lo e bendizê-lo, mas nós não podemos fazer isso se não somos gratos à salvação, se nós não entendemos que essa graça que foi derramada sobre nós. O nosso louvor nunca será perfeito se olharmos somente para as nossas obras, se deixarmos com que os problemas se tornem ídolos grandes em nossa vida. Nossos corações não celebrarão em meio às tormentas, porque os nossos olhos estarão em nós mesmos, estarão em nossas dores, estarão nas nossas mazelas, nos nossos problemas, e ficaremos cegos para olhar a verdade de Cristo Jesus. Então nós precisamos, meus irmãos, celebrar a vitória de Cristo. Ele venceu, Ele nos redimiu, Ele nos comprou para si, por meio do seu sangue, e Ele se faz presente na redenção do seu povo. Celebremos a vitória de Cristo Jesus, celebremos a liberdade que temos nele, de louvor, a liberdade dos ídolos que assolavam o nosso coração, com falsas promessas de prazer, todas elas enganosas, mas temos hoje em Cristo Jesus essas promessas perfeitamente cumpridas. Se colocarmos Cristo como propósito central das nossas vidas, nunca, jamais seremos frustrados, jamais ficaremos decepcionados com as coisas que estamos vivendo. Mas se tirarmos dele, por um segundo que seja, seremos consumidos por nós mesmos, pela idolatria dos nossos corações. Então que os nossos olhos estejam na vitória de Cristo, na sua redenção maravilhosa. Amém? O segundo ponto é a manifestação, a natureza se curva diante do Senhor, no verso 3 e no verso 4. E a gente tem algumas expressões, eu vou ler aqui, olha só que interessante, como ele fala sobre a natureza, como o salmista aqui registra. Ele diz assim: o mar viu isso e fugiu, o Jordão tornou atrás, os montes saltaram como carneiros, e as colinas como os cordeiros do rebanho. O que esses dois versos nos mostram? Primeiramente, a soberania de Deus sobre a sua criação. Ele está querendo dizer que o mar, por maior que seja, não é maior do que Deus. O Jordão, por maior que seja, não é maior que Deus. Ele está falando sobre elementos da natureza. Ele está fazendo uma comparação com o contraste entre a soberania de Deus e as obras da criação.
Ele está mostrando, olha, o mar é grande. E até uma curiosidade, o homem não explora tanto o mar como explora o céu, como explora as estrelas, por causa da dificuldade que se encontra em se explorar o mar. Então o mar é uma figura do quê? De grandiosidade da criação. É uma figura imponente. Imponente. A gente vê passagens bíblicas, né, como por exemplo de Jonas, ou até mesmo a passagem que Cristo está no barco, né, nós vemos ali o mar se agitando, nós vemos ali o tamanho das ondas, nós vemos Paulo que naufragou, nós vemos ali essas passagens pelo mar, nós vemos a imponência do mar. Mas ainda assim, ainda que o mar seja grande, ainda que o mar seja imponente, ele está debaixo da autoridade de Deus. Os montes saltaram como os carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. Ele fala, né, o mar viu e fugiu. O Jordão, que é a entrada, né, da terra prometida, retrocedeu. Os montes saltaram como carneiros e os outeiros como cordeiros. Imagens poéticas que revelam a criação respondendo ao poder do Criador que age por seu povo. O que está querendo dizer que todos os elementos da criação se curvam diante de Deus. Por mais imponentes que sejam, por maiores que sejam. Eles usam montes, né? É uma figura de linguagem. Os montes não pulam como carneiros. Ele está querendo dizer que todas as obras de criação, da criação, quando olham, quando contemplam a grandiosidade de Deus, eles fogem. Nenhuma delas se compara. E aqui é um clamor do povo de Israel, que achava que as suas dores eram maiores do que o seu Deus, que achavam que os elementos que os impediam, sejam a escravidão, fosse o pecado, fosse a idolatria, não interessa o tamanho do monte, nenhum dele permanece de pé diante da glória de Jesus. Nenhum deles. Toda a natureza se curva diante de Deus. Nós não podemos, irmãos, olhar para as circunstâncias ou adorarmos os elementos da natureza, como nós vemos por aí em algumas doutrinas, adorando os astros, se curvando diante deles. Não somente num sentido figurado dos problemas, dos montes, mas literalmente a adoração às coisas criadas. Como o homem, como as estrelas, né? A consulta, agora tem aquele negócio de constelação, não sei do que, eu acho que isso nem tem a ver com estrelas, mas eu sei que é um misticismo por trás. Hoje em dia existe várias coisas que fazem o homem se curvar diante da natureza. Nós vemos pessoas que idolatram, por exemplo, os animais, pais e mães de pet, que abandonaram o cuidado e o zelo com os filhos, mas querem ter bichinhos. O que é isso? Adoração à natureza. Estão distorcendo os princípios bíblicos, estão abandonando as verdades eternas para viver do modo que acham correto. Estão completamente esquecendo das Escrituras. Estão ignorando as verdades de Deus, se curvando diante do mar. Né, como tem gente que fazem os cultos lá, as adorações lá do mar, né, que não vou falar aqui, mas vocês sabem, né, virada de ano e etc. Não é uma adoração ao mar, mas tem as ritualísticas lá feitas, né? Os montes, nós não vemos pessoas que acham que orar lá no monte é mais especial, mais espiritual, criando um misticismo que não é bíblico. Que aponta somente para um humanismo, para uma visão deturpada do que é a palavra de Deus, ensinando coisas que não são ensinadas na palavra, criando doutrinas falsas, doutrinas de homens. Meus irmãos, nós não podemos nos curvar diante de nada a não ser diante de Deus. E se curvar não quer dizer ser submetido algumas vezes, não, quer dizer adorar, prestar culto,
Por mais que Deus possa, por mais que as obras que Deus fez, elas manifestem a sua sabedoria, por mais que elas demonstrem o quão grande Ele é, ainda assim, Ele precisa ser o alvo da nossa adoração. Ele precisa, porque quando Ele age, irmãos, nada se opõe ao agir de Deus, nada se opõe. Nem montes, nem mar, nem altura, nem profundidade, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar. Nós precisamos olhar para esse lugar. Entendemos que Deus criou as coisas para que nós usufruíssemos dela, mas que usufruíssemos dela para o louvor de Deus, de modo correto, como mordomos da obra da criação. Então, nós temos que entender que a natureza se curva diante de Deus, e nós precisamos, como ela, se curvar também diante de Deus, e não adorá-la como se fossem deuses. Como se fossem deuses. Não! Elas cumprem um propósito, como todos nós cumprimos. Mas o único alvo de adoração, é o nosso Deus. Não existe outro alvo, não existe outro nome debaixo do céu que cabe ao homem ser salvo. Somente em Cristo Jesus a salvação. Então, olharmos para os mares e para os montes não podem nos cegar de enxergar a grandiosidade de Deus. Porque, por maiores que sejam, todas as coisas criadas se curvam diante da autoridade dele, inclusive nós, inclusive os homens. Deus está no controle de todas as coisas. Ele está no controle e não abriu mão desse controle. Ele continua no controle de todas as coisas. E o verso 5 e o 6, né, agora é como se ele estivesse conversando com as obras da criação, né, sobre as coisas grandiosas e imponentes que estavam à frente deles. Olha só o que diz lá no 5. Que tens, ó mar, que assim foges? E tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, por que saltais como carneiros? E vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Aqui nós temos perguntas retóricas. Obviamente, eles não vão responder, né? Ele está criando uma figura de linguagem aqui, uma analogia, né? uma parábola, né? Uma ideia figurada para manifestar uma ideia. Então o salmista realça que não é a natureza em si, mas é a presença de Deus que provoca esses fenômenos. Então ele está falando assim, diante da grandiosidade de Deus, toda a obra se curvou, mas ela não se curvou por si mesma, mas porque a presença de Deus se fez ali. Então ele está falando assim, aonde está a imponência das limitações, aonde está a imponência dos limites que nós enxergávamos diante da presença de Deus? Aonde estão? Diante de Deus o mar se abriu, diante de Deus houve pragas acontecendo ali no Egito, que o povo viu, fogo do céu, um monte de coisa acontecendo, eles viram tudo isso. Aonde estava a imponência das coisas criadas? Se curvando diante da vontade de Deus. Então, o que faz a diferença em todas as coisas é a presença de Deus. A presença de Deus é que faz com que todas as coisas aconteçam. E aqui, nesse pequeno trecho, ele fortalece essa ideia. Fortalece a ideia de que Deus, a presença de Deus, é soberana e está em todas as coisas. Todas as coisas criadas se curvam diante dele. O que faz o mar, o que faz as barreiras quebrarem, o que faz os muros caírem, todas as ações que acontecem no mundo não só acontecem por acaso, mas acontecem para cumprir um propósito eterno, segundo os eternos e maravilhosos e perfeitos decretos de Deus. Não são um acaso. As coisas não acontecem por acaso, acontecem porque são da vontade de Deus, que tem um plano perfeito para toda a sua obra da criação, que todas as coisas estão debaixo do seu poder.
Então é natural para nós. E aqui eu convido você a olhar para uma barreira maior, que era a barreira que existia em nossas vidas para conhecêssemos a Cristo. As barreiras chamadas pecado, da qual Cristo subjugou perfeitamente, para que pudéssemos conhecê-lo, meus irmãos. Então não olhe somente para os montes, para as dificuldades financeiras, para a saúde, não olhe para esses montes. Olhe para o pecado que Cristo venceu para que você fosse alcançado. Não olhe, porque diante de Deus todas as barreiras se curvam. O pecado precisou ser tragado, a morte foi tragada perante Cristo, porque diante dele todas as coisas se curvam, obras criadas, mas também o pecado produzido pelo homem, tudo isso se curvou diante de Deus, mostrando a nossa incapacidade de nos achegarmos a ele. Então na presença dele até o pecado se curva. Por isso nós podemos ser santificados, porque quando o Espírito Santo está em nós, nós somos capacitados à santidade, somos capacitados a essa busca. Olhemos para a grandiosidade de todas as coisas que se apontam para Cristo Jesus, não para a imponência do mar, não para a imponência dos montes, não para as barreiras que estão diante de nós, mas para a ação perfeita de Cristo Jesus, que nos salvou poderosamente. Ele moveu as montanhas que nos separavam diante de Deus. Ele removeu o mar do pecado que estava à nossa frente e nos conduziu à sua presença, nos conduziu à promessa de salvação, em uma aliança muito excedente às alianças antigas, uma aliança santa pelo sangue do Cordeiro. Então é para lá que os nossos olhos têm que estar. Porque nós achamos que os nossos problemas são muito grandes. Nossa, como nossos problemas são grandes, mas maior é o nosso Deus, que venceu o maior dos problemas que nós nunca, com toda a sabedoria e inteligência do mundo, poderíamos vencer. Ele venceu o pecado e nos deu vida eterna. E assim como toda a criação reconhece o Senhor, nós precisamos reconhecer a Cristo como nosso Salvador. Nós precisamos reconhecer e fazer evidente a quem servimos. Não somente com palavras de sabedoria humana, não. Mas com a palavra de Deus e com uma vida que reflete a ação de Deus em nós. E o último ponto, que vai do verso 7 até o verso 8, ele diz assim: estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Aqui ele está falando, fazendo uma figura, falando sobre a água da rocha no deserto, como a gente vê lá em Êxodo 17 e Números 20:11. Ele é um símbolo da providência divina. E esse milagre, meus irmãos, aponta para Cristo. A rocha, ferida da qual flui a água da vida. A pedra que foi rejeitada pelos edificadores. Ele aponta diretamente para Cristo e para os milagres que aconteceram no meio do deserto das nossas vidas, que foi o encontro com essa rocha, que flui água que jorra para a vida eterna. Então aqui, além de nós entendermos que toda a criação está debaixo do poder de Deus, o Senhor é poderoso sobre elas, esse mesmo poder operou em nossas vidas. Então nós também fomos resgatados, nós também, como povo de Israel, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e esse era o nosso Egito, esse era a nossa escravidão, mas Deus, com poderosa mão, enviou o seu Filho para que nos conduzisse, atravessando o mar do pecado, atravessando o mar que nos separava da vontade de Deus, o mar de sua ira que nos engoliria se não fosse a sua bondade. Esse mesmo
mesmo Deus nos salvou e no deserto das nossas vidas, depois de resgatado, ainda assim nos produz água, a água que jorra para a vida eterna, água que refrigera as nossas vidas, água que nos produz em nosso coração arrependimento. Ele é água viva. Como ele diz lá para a mulher, ele fala assim: se você beber dessa água, você vai ter sede. Agora, se você beber da água que eu te dar, nunca mais você terá sede. Essa sede só pode ser saciada por Cristo Jesus. Uma sede da nossa alma só pode ser saciada perfeitamente em Cristo. Em nenhum outro nós seremos saciados. Então, esse salmo fala exatamente disso, de um povo que agora reconhece a salvação, que olha que não existe nada maior do que Deus, apesar das adversidades, apesar dos montes e das dificuldades, dos mares que estão à frente, ainda assim todos eles se curvam diante da soberania de Deus. Diante de Deus nada permanece de pé. Agindo Deus, quem impedirá? E o Senhor é a rocha que produz água viva para nós, água que sacia a nossa sede, a sede do nosso coração. E quando nós buscamos saciar isso em qualquer outra coisa, é quando nós pecamos. É quando nós pecamos miseravelmente, tentando saciar o nosso coração fora de Cristo, tentando buscá-lo em outras coisas, em prazeres humanos, em conquistas humanas, e abandonamos a vida que se alegra e que se regozija na presença de Deus. Perdemos a simplicidade da vida, criamos um monte de objetivos e metas e tiramos Cristo. Por isso nada nos sacia, por isso essa sede parece que aumenta a cada dia, porque nós não estamos bebendo dessa água, nós estamos deixando para depois, nós estamos dando outra prioridade às outras coisas, e esquecendo que nós estamos aqui para um objetivo, para que a glória de Deus seja manifesta em nós, para que nós tenhamos prazer nele todos os dias da nossa vida. Então, meus irmãos, que nós possamos aprender com este salmo e não tirarmos os nossos olhos do júbilo que precisa existir em nossas vidas por estarmos em Cristo Jesus, por termos sido salvos por Ele, por podermos hoje vencer o pecado. Nós só podemos porque Ele venceu. Então isso para nós é alegria. Nós estávamos perdidos, nós estávamos presos, escravos de nossa própria vontade. Mas hoje Ele nos liberta fazendo-nos escravos dEle, conduzindo a nossa consciência ao arrependimento verdadeiro. É isso que nós precisamos guardar em nossos corações sobre esse salmo, dessa libertação que Cristo produziu em nossas vidas. E que nós possamos no dia de hoje, mais uma vez lembrarmos que nós fomos resgatados por um Deus poderoso, que nos tirou do Egito, que nos conduziu, abrindo o mar e nos dando água viva em meio ao deserto, pão vivo que desce do céu. Ele, toda a resposta está em Cristo Jesus. Amém, meus queridos? Eu quero convidar você a orar junto comigo para a gente finalizar a nossa leitura orante. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós pedimos a Ti nesse momento que o Senhor coloque em nossos corações esta alegria que precisamos ter por Te servir, essa alegria que precisamos ter por entender que somos salvos, por entender que nós estávamos, Pai, como o povo de Israel, perdidos lá no Egito, escravos, nós éramos escravos do pecado, mortos, Senhor Deus, mas o Senhor com poderosa mão nos resgatou. O Senhor é o nosso Cordeiro Pascal, o Senhor é aquele que morreu por nós e nos trouxe vida verdadeira. Nós só temos liberdade em Ti, pois só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Produz em nosso coração essa alegria, Senhor Deus, esse regozijo, Pai, essa satisfação, para que não busquemos coisas da terra para trocar por isso, Senhor Deus, porque nós vamos falhar miseravelmente, nós não podemos, nós não conseguimos agir assim, porque seremos tolos, Pai, porque nós sabemos que o nosso coração só pode plenamente ser satisfeito na Tua presença. Nós reconhecemos que os montes, por maiores que sejam, Pai, se curvam diante da Sua presença. O Senhor é maior que todas as coisas, maior que as obras da Sua criação. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é grande, poderoso, não se limita nem se embaraça por nada que foi criado, mas governa soberanamente
cada uma destas coisas, e nós confiamos em Ti, confiamos, Pai, na salvação, nós confiamos nas promessas cumpridas perfeitamente em Cristo Jesus, e nós pedimos, nos convence do pecado, do juízo e da justiça, nos conduz a uma vida de santidade e de arrependimento, e que nós tenhamos a alegria na Sua presença, que nós possamos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, e cumprirmos, Senhor Deus, a Tua vontade, Pai. Nos abençoa, nos guarda e nos enche, Senhor Deus, desta convicção, para que nós possamos viver para a glória e louvor do Teu nome. Senhor Deus, é o que eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Eu quero agradecer você que ficou até aqui, assistindo o vídeo. Que o Senhor possa produzir no seu coração não aquilo que eu trouxe, mas aquilo que a palavra de Deus diz, e que Ele possa nos instruir cada dia mais, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, mas nós temos que ter a certeza que o Senhor está conosco, Ele é fiel e justo para cumprir, e Ele estará conosco até o fim dos tempos, e estaremos com Ele na glória para sempre. Que nós possamos reter essa esperança e nos alegrarmos na salvação e alegrarmos na presença de Deus. Amém? Mais uma vez, obrigado. Se você gostou, deixa o seu like, curte, compartilha e que Deus continue nos abençoando. Amém, meus queridos? Uma ótima noite. Forte abraço. Fiquem com Deus. Amém.